Paz, graça, amados, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para falar de coisas edificantes acerca da teologia e da filosofia. O vídeo anterior, nós falamos sobre o arminianismo e seus fundamentos, seus pontos favoráveis. E hoje nós vamos falar, como eu havia prometido, sobre os fundamentos do calvinismo. Em que se fundamenta o calvinismo? Qual é a história do calvinismo? Como começou o calvinismo? Para começar, eu quero frisar dizendo que você não precisa se auto-intitular calvinista, arminiano, calvinista moderado. Isso não precisa. A sua identidade é a identidade que Deus lhe deu. Você é Marcos, você é José, você é Ananias, você é Maria. Isso são apenas sistemas de pensamentos dogmáticos necessários para o aprofundamento do conhecimento da igreja. Então, hoje nós vamos tratar dessa questão. Nós vamos desenrolar um pouco acerca dos pontos e dos fundamentos do calvinismo, tá certo? Vamos lá. Como começou o calvinismo? Será que Calvino era calvinista? Calvino não era calvinista. Calvino até não gostava desse nome, calvinismo, ou seja, calvinista. Calvino era Calvino, então foi um dos melhores exegetas que a história já teve. O calvinismo teve seu início por meio do discípulo de Calvino, Teodoro Beza. Então, Teodoro Beza, ele formulou no Sínodo de Dort os 5 pontos do calvinismo. Foi devido ao protesto arminiano de 1610, que discordava de alguns pensamentos calvinistas, que houve o contraste e que veio à tona a criação dos pontos calvinistas para contradizer, ou seja, para ir de encontro às ideologias, os pontos arminianos dos discípulos de Armínio, que se chamavam remonstrantes. Quando os remonstrantes resolveram colocar em pauta na igreja holandesa os seus protestos para diferir, ou seja, diferenciar e discordar acerca das ideias calvinistas que estavam se propagando. Os arminianos lançaram 5 pontos. 5 pontos para discordar dos discípulos de Calvino. Ou seja, os arminianos discordavam do que viria a ser depois os 5 pontos do calvinismo. Por exemplo, quando os arminianos chamam a vontade de livre, o homem possui livre-arbítrio, eles acreditavam no livre-arbítrio. Quando eles dizem que a eleição é condicional, ele quer dizer que depende da fé que o homem vai ter para que a salvação possa atingi-lo. Ou seja, depende da cooperação do homem para ele ser salvo diante de Deus. Deus salva, mas o homem coopera aceitando. E a expiação é limitada. Para o arminiano, a expiação é ilimitada, diferente do calvinismo. A redenção é geral. A redenção de Cristo, a expiação, favorece a todos. Todos têm a possibilidade de ser salvos. E é capaz de efetivar a todo. É suficiente para toda a humanidade. Mas só é salvo aqueles que vêm a aceitar Jesus. Porque a salvação, segundo os arminianos, é baseada na presciência, onde o calvinismo vai discordar. Mesmo que o homem seja salvo, ou seja, por ele ser livre, ele pode perder sua salvação. É onde vai surgir, no Sínodo de Dort, os 5 pontos do calvinismo. Quais são os 5 pontos do calvinismo que fundamentam o calvinismo? Calvinismo não é só os 5 pontos. Não é? Os 5 pontos se entrelaçam, como de J.I. Packer. Ele diz que o propósito dos 5 pontos é somente dizer que Deus salva pecadores. Ou seja, os 5 pontos são a depravação total do homem, ou seja, o homem está morto, não pode salvar-se, nem pode cooperar com Deus. A eleição é incondicional, ou seja, não depende do homem, mas dos eleitos que Deus escolhe. Nem todos vão ser salvos, somente aqueles que Deus escolheu de antemão. E Deus sabe quais são. A graça é irresistível. Os eleitos nunca poderão dizer não a Deus. Não depende do bem que ele pratica ou do mal que ele pratica a sua salvação. Depende do decreto de Deus antes da fundação do mundo. A perseverança dos santos. Se é Deus quem salva, e se todo o poder pertence a Deus, ninguém pode salvar-se a si mesmo. Então, a salvação depende da segurança de Deus. A salvação depende do poder de Deus.
Deus é quem sustenta a salvação do homem. Quem começa a boa obra, ele aperfeiçoa e termina. O homem não pode cair da fé, mesmo se pensasse nisso. A predestinação ela é baseada no decreto de Deus. Deus, antes da criação, ele decretou quem seria salvo e quem não seria salvo. Ou seja, aí vai haver uma divisão depois, né, entre os calvinistas extremo e os calvinistas moderados. A predestinação é baseada na soberana vontade de Deus, coisa que a mente humana não pode alcançar. É um mistério para a mente humana. Ninguém pode alcançar a sabedoria de Deus, o entendimento de Deus ou os planos de Deus. Cristo certamente morreu por todos os homens, ou seja, o seu sacrifício é poderoso para salvar toda a humanidade. Mas a eficácia da sua morte só alcança os eleitos que virão a crer. Os que não vão crer não poderão ser salvos, e isso já foi decidido de antemão. Ou, por outro pensamento, Deus só predestinou os eleitos para a salvação, não tinha predestinado ninguém para a condenação. Mas outro pensamento calvinista vai dizer que Deus predestinou pessoas também para a condenação. Ou seja, a dupla predestinação. Deus predestina uns para o céu e outros para o inferno. A predestinação divide-se de duas formas. A predestinação simples e a dupla predestinação. A predestinação simples é aquela que acredita que Deus apenas predestina o homem ou os eleitos para a salvação. Ele não se importou em predestinar ninguém para o inferno. As pessoas que vão ao inferno vão porque quer. Entende? A dupla predestinação é defendida de outra forma. Ou seja, nesse ponto, Deus predestinou alguns para o céu, elegeu alguns para gozar da vida eterna com Ele, e outros Ele elegeu para o inferno. E nada, em nenhum momento, desde a eternidade, ninguém poderá mudar isso. Mas dentro da própria predestinação, também existe outra questão, que é a questão de que, quando aconteceu a queda, ou seja, Deus decretou a redenção primeiro e depois veio a queda, ou primeiro decretou a queda para depois decretar a redenção? O que é o supralapsarianismo e o infralapsarianismo? Está dentro do contexto da predestinação. O supralapsariano acredita que a predestinação aconteceu antes da queda, e a queda acontece depois para fazer-se cumprir a redenção que Deus predestinou. O infralapsariano acredita que Deus decretou primeiro a queda, decretou que o homem viria a cair. Logo depois disso, ele vem manifestar a sua graça para salvar esses homens caídos, os eleitos, claro. Há também, dentro do calvinismo, outro duplo pensamento, que é entre o hipercalvinismo e o calvinismo moderado. Podemos dizer que o hipercalvinismo, ou calvinismo extremado, é aquele que é mais calvinista do que o próprio Calvino. É aquele que acredita que só há salvação por meio do calvinismo, que somente o calvinismo é bíblico, e que nenhum outro meio de pensamentos ou interpretação bíblica pode ser viável para que o homem venha a conhecer a vida eterna. Já o calvinismo moderado, ele também defende os 5 pontos que o calvinismo ou hipercalvinismo defende, só que de uma forma mais branda, mais cautelosa. Para o calvinismo moderado, a soberania de Deus e o livre-arbítrio podem andar juntos. É possível, só não há uma explicação lógica total. Ou seja, isso vem a se chamar um antinômio. Ou seja, Deus, em algumas coisas, ele predestina o ato, ele predestina que aconteça. Em outras coisas, não. Ele deixa a vontade para que o homem decida por si só em seu livre-arbítrio. Por exemplo, ele decidiu a salvação dos eleitos, mas esses mesmos eleitos só podem receber essa salvação por meio da fé, que, para os hipercalvinistas, é dada por Deus, como também acredita o calvinista moderado, mas de uma forma mais branda, como será citado aí para você.
Para o calvinista moderado, o ser humano não inicia a salvação. Ele não pode conquistá-la de forma alguma, mas ele pode recebê-la pela sua decisão, com a sua liberdade. A salvação é um ato incondicional de Deus para o homem. Vem de Deus. Deus decretou. Ninguém decidiu que iria salvar o homem a não ser Deus. O homem não decide ser salvo. Deus salva o homem. Tudo vem pela soberania de Deus. Deus dá a salvação, porque Ele é soberano. O homem estava morto. Deus vem e salva-o, e Ele decide recebê-la, sendo Ele, então, responsável pelo seu final. Mas Deus, o responsável em dar, o doador. Então todo o mérito vai para o doador, não para quem recebeu a doação. Aqui frisamos alguns pontos rápidos do calvinismo, como em outro vídeo também frisamos alguns pontos rápidos do arminianismo. Não queremos aqui fazer confronto entre duas linhas de pensamentos, que existem pessoas maravilhosas dentro dessas duas linhas de pensamentos, pessoas cristãs que temem a Deus. Sendo assim, há uma grande diferença entre o hipercalvinismo e o calvinismo moderado, ou calvinismo. Embora devamos saber que a maioria dos reformados não gostam de ser chamado de calvinismo, porque o próprio Calvino não gostava. Então, o homem, para o calvinista, não tem livre-arbítrio. O calvinista extremado não aceita que o homem seja livre. Todas as coisas são feitas por Deus. Ou seja, se você disser que é um crime que Deus salve alguns e condene outros, ele vai dizer para você: ora, também é um crime que eu veja um monte de pobres, existem milhões de pobres no mundo, mas eu venho dar alimento somente a alguns? Será que eu peco quando eu alimento alguns e não a todos? Será que é um crime? Ao menos eu escolhi alguns para serem alimentados. Seria um dos argumentos. E também frisamos que para o calvinista moderado, tanto a soberania de Deus é bíblica, como o livre-arbítrio também é bíblico, porque ambas se encontram atestadas na Bíblia. Mas não tem uma explicação lógica, por isso é chamada de antinômio. Existem muitos autores, muitos livros que você pode consultar acerca do calvinismo. Se não ficou claro para você aqui, não fique parado. Procure saber assista outros vídeos de grandes mestres como Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, Aurelius C. Sproul, Norman Gusley e John Frame. Eu não vou apresentar os livros desses autores aqui porque o vídeo ficaria muito longo. Por hoje é só. Que Deus abençoe vocês. Fica conosco. Entenda que não estou aqui defendendo pontos nenhum, nem minha posição, mas apenas expondo para que a gente venha conhecer mais os conceitos que a gente cita na pregação sem saber, que a gente diz sem saber, ou seja, está dentro da Bíblia ou não. Mas quando a gente vai ver as linhas de pensamento dos tempos antigos, dos grandes pensadores cristãos, a gente vai entender que muitas coisas que falamos, alguém já disse antes. E é nesse sentido que eu trago essas abordagens. Não para mostrar um conhecimento alto, porque existem pessoas que conhecem muito mais que eu. Então, se você gostou do vídeo, dá um like aí, curte nosso vídeo e se inscreve no nosso canal. Ajuda nosso trabalho, ora por nós, ora por mim e que Deus te abençoe.